Vamos então abrir essa edição falando da especulação, textão pedindo perdão, tiro, porrada, bomba. Michele Bolsonaro parece ter saído fortalecida depois das duras críticas sobre a aproximação do PL com o Ciro Gomes e receber mais críticas por parte dos enteados. Afinal de contas, Mano Ferreira, conta pra gente o que aconteceu de ontem para hoje, porque de fato parece que ela saiu vencedora, né? Exatamente. O Partido Liberal, David, reuniu a sua cúpula para uma reunião de emergência de contenção de crise. Havia expectativa e até muitos analistas por aí diziam que seria uma enquadrada na Michele Bolsonaro, que teria que se sujeitar às vontades dos seus enteados. Mas, na prática, o que a gente viu com o desfecho da reunião foi a vontade de Michele ser realizada, porque o PL anunciou a suspensão das articulações envolvendo a possível aliança do partido com Ciro Gomes no Ceará. Se Michele, com essa história toda, desejava dizer que ela precisa ser ouvida e fazer parte das articulações do partido nesse momento pós-prisão do seu marido, ela saiu vencedora dessa batalha. Você também considera assim, Jess Peixoto? Sim, e eu queria dizer que ontem eu falei que eu achava possível que isso acontecesse, porque no final do dia, quando a gente pensa na visita e na figura de Bolsonaro, Michele pode ser mais atrelada em muitos momentos e tem falado mais, viajado mais pelo país enquanto ele pôde com o marido, o ex-presidente Bolsonaro. E é o que tudo indica, ontem na visita, eles falaram sim de política e Bolsonaro teria dito que não aceitaria nenhum tipo de complô contra Michele Bolsonaro. Ou seja, quem venceu essa batalha não só foi ela, como André Fernandes, que havia ali capitalizado, feito o acordo com o PL no Ceará com o Ciro Gomes, agora veio a público falar que por decisão do partido, essa conversa, essa situação está suspensa. Então eles estão abertos a reavaliar os apoios por todo o país. É uma vitória considerável em um dos hoje maiores partidos do Brasil. Ela de fato deu a letra e eles seguiram a voz dela. Agora, tem a questão assim, que muitas pessoas falaram até no chat de ontem, né, sobre toda essa tensão entre a Michele e os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ela realmente não deveria ter se colocado assim num evento público, deveria ter tido essa conversa por meio de bastidores. Aí vocês consideraram, fizeram até essa avaliação ontem, né, dizendo que, olha, em termos dessa tensão, dessa escalada que houve, ela quis polemizar. Você considera assim também, Guilherme? Puxa, David, eu não sei se ela quis polemizar, mas é um exemplo de ela se apresentar como uma outsider, né, no sistema político. E é outsider mesmo, porque essa postura pública, inclusive, de olha, não vou fazer esse tipo de aliança por uma questão de ideais, uma questão do que a gente representa ou o que a gente é. Isso é raro na política, não se espera isso dos atores políticos. E fui pego de surpresa, como o Mano falou, assim como o Centrão, eu não esperava também que isso acabasse cedendo em favor da Michele. E ela vem se apresentando também de forma um pouco surpreendente, né? No começo do ano ela não seria considerada uma candidata séria. E nas últimas pesquisas ela empata com o Tarcísio, em alguma outra pesquisa um pouquinho abaixo, mas ela agora é uma das opções viáveis, bem viáveis, segundo as políticas mais recentes. Essa postura de outsider, eu até elogio, porque eu acho interessante que os partidos tenham ideais e que eles defendam eles acima de certas alianças políticas. Mas, primeiro, no caso dela, eu acho infeliz que o ideal que ela representa é a fidelidade incondicional ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, que é uma organização focada na própria família, mais do que qualquer interesse político amplo ou brasileiro. Eu discordo dessa leitura. Eu também tem um ponto também que ela falou, é o seguinte, eu estou respeitando a vontade do Bolsonaro, né? Na verdade, não, né? No texto que ela publicou, no textão, aquele que ela dizia, eu não vou responder meus enteados, mas toma aqui 4 páginas respondendo meus enteados, ela se colocava lá como mulher, como esposa, como mãe, e dizia que é papel da esposa, quando o marido está errado,
dizer para ele que ele está errado. Então, ela conseguiu se colocar de um lugar de quem estava tentando defender o legado do marido, se contrapondo à estratégia política de alianças que tinha o aval do seu próprio marido. Então, é como se ela tivesse colocado como a moeda de fortalecimento da sua figura política a lealdade aos valores do bolsonarismo, não à pessoa física do seu próprio marido. Mas o que ela alegou publicamente foi que, olha, eu não posso tolerar uma aliança com quem criticou tão ferozmente o meu marido em outros. Não. Então, ainda que sejam os ideais do bolsonarismo, o problema são que os ideais do bolsonarismo são, mais do que qualquer um, a defesa eminente da figura pessoal do Bolsonaro. Mas a questão é que ela conseguiu ser muito habilidosa para construir a noção de que ela está defendendo o legado e a imagem do próprio marido, mas contra a estratégia do próprio marido. Então, de um ponto de vista político, ela estava ali se colocando como um ponto de ruptura em relação, inclusive, à posição dos seus enteados e do seu marido. E ela conseguiu levar o partido a mudar de posicionamento oficialmente, ao mesmo tempo em que não está sendo vista como uma traidora da estratégia do marido, mas, pelo contrário, como alguém que estaria sendo mais leal do que o próprio marido aos valores que o projeto político do marido representa. E foi, como você bem disse, a grande vencedora dessa coisa toda. A minha dúvida sobre essa postura de outsider vinculada a uma pessoa específica é: isso é factível? Quer dizer, a tendência, digamos que ela ganhe, se candidata, ganhe. A tendência desse tipo de figura, com exceções, é claro, é ser engolida pela real política quando precisa negociar com o legislativo. Não fazer essas alianças acaba custando muito caro a longo prazo para a governabilidade. Um exemplo excepcional talvez seja o Trump, que pôs o Partido Republicano de joelhos. Eu acho que tem um exemplo excepcional muito mais simples. O próprio marido dela, na primeira vez em que foi eleito ali na eleição de 2018. A construção era de um outsider que não construiu com nenhum outro grande grupo político. Não tem outro grupo político naquilo. Então isso já foi realizado no Brasil em um período de tempo muito recente, até na figura que ela é esposa, no caso do Bolsonaro. Vocês viram também. Mas quando ele ganhou, ele teve que se vender completamente ao centrão, inclusive no orçamento. Que foi são as etapas diferentes, porque agora o desafio da Michelle não é governar. O desafio da Michelle, em primeiro lugar, fortalecer seu nome. É ser ouvida, né? Porque o que estava tentando se construir do ponto de vista dos filhos do Bolsonaro era a centralização na figura do Flávio como único porta-voz de Jair. O que aconteceu com todo esse movimento é que a Michelle conseguiu fincar com muita força, clareza e sem qualquer espaço para que ela seja acusada de traidora, que ela precisa ser ouvida. Então, a disputa nesse momento é quem pode ter legitimidade para liderar o bolsonarismo pós-prisão de Bolsonaro. E Michelle sai mais fortalecida agora. E tem o apoio dos evangélicos, né?